As pessoas ficam exaustas pela busca da fluência no inglês, e tá na hora da gente dar um chega nisso. A gente tá numa época que a alta performance é o centro das atenções, e não há tempo para você fazer uma pausa, um respiro, ou até mesmo considerar uma rotina mais leve, porque tudo isso parecem ser sinônimos de fraqueza, não é verdade? Mas nesse vídeo eu quero te mostrar uma forma diferente de alcançar a fluência no inglês. Afinal de contas, os dias não são iguais, então por que os seus estudos deveriam ser? Vamos lá? Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês, moro aqui nos Estados Unidos há mais de 6 anos e eu tava doida pra gravar esse vídeo. Essa reflexão sobre execução mínima não é de hoje. Na verdade, ela surgiu numa aula de conversação que eu estava tendo ali com os meus alunos e ela foi também pro meu canal de vlog, que é um canal que eu mostro mais o dia a dia, os bastidores, a gente fala sobre música, sobre a vida caótica, a gente fala sobre tudo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou deixar o link do canal aqui embaixo pra você também. Mas eu fui provocada a trazer esse assunto e essa conversa aqui pra nós enquanto eu tava assistindo um vídeo do C-Bum, que é o Chris Bumstead. Se você não conhece ele, tudo bem, mas ele já foi 8 vezes, né, Mr. Olympia, se eu não me engano, que é o maior concurso de fisiculturismo do planeta. E nesse vídeo ele tava comentando que ele está retomando a vida, retomando a rotina e que os dias não têm sido fáceis para ele. E aí ele faz uma reflexão incrível. O que era fácil para ele agora está difícil. E eu também vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo para você não só aprender com o Sibam, mas para você também treinar o seu listening no inglês. E não só ele tá retomando a vida, mas eu também tô retomando. E eu aposto que você também já se sentiu assim. Os últimos meses foram uma loucura. Eu fiz toda a preparação para começar uma nova turma do meu curso, Fluency Factor. Depois eu tive que adiantar uma outra turma que aconteceria só 2 meses depois, porque eu fiz uma viagem para o Japão, fiquei 2 semanas lá. Depois eu voltei para Los Angeles, voltei para casa, fiz 3 semanas de live todos os dias e já peguei um avião para ir pro Brasil. Passei 3 semanas no Brasil, indo de um lado pro outro, fazendo 1000 coisas, indo no médico, vendo gente, fazendo reunião, trabalhando normalmente. E eu ainda tive um evento presencial com os meus alunos, que todo esse planejamento aconteceu ao longo de 1 ano. Então, assim, foi muita coisa. E com isso, eu não tive nada de rotina ao longo desse tempo inteiro. Então foram pelo menos 2 meses de total instabilidade, de correria, apagando fogo e resolvendo 1000 coisas ao mesmo tempo. O que só piora a situação, deixa a gente mais estressado e mais cansado, mas a vida é essa. Só que tem um ponto aqui. Eu sei que a minha vida não é sempre assim. Essa não é minha vida. Esse foi um momento específico do meu ano. Essa não é e não reflete a minha rotina. E é isso que eu quero que você pense um pouquinho aí. E veja bem, esse foi um período que me deslocou de onde eu estava. So I need to get back on track. Então eu preciso voltar para onde eu estava. E me diz, você também tá nesse momento? Parece que as coisas estão todas soltas e você precisa organizar, colocar a cabeça no lugar? Pois é, mas antes da gente já sair fazendo tudo de uma vez, a gente precisa organizar a casa. Eu tenho uma sugestão para a gente começar com a nossa primeira atividade desse vídeo aqui, para você acalmar o seu coração e diminuir a ansiedade. Primeiro, pega uma folha em branco e escreve tudo que vem na sua cabeça. Pendências da vida pessoal, profissional, dos seus estudos, não importa. Coloca tudo numa folha em branco. Porque assim, eu já vou te adiantar um spoiler, caso ainda não tenha ficado claro para você. As suas pendências e demandas da vida adulta atrapalham os seus estudos de inglês. Então, por isso que a gente tem que começar do marco zero. E número 2, em uma outra folha, eu quero que você pense o que realmente importa para você. O que é prioridade na sua vida hoje? Porque essa que vai ser a base das escolhas que você faz no seu dia a dia. Sabe, gente? Teve um tempo que eu achei que eu conseguia abraçar o mundo, dar conta de tudo, mas nem tudo é prioridade. A gente às vezes só não vê, a gente só não discerne, a gente só não separa o que realmente é prioridade do que não é prioridade. E a gente acha que a gente tem que dar conta de todos os pratinhos da vida, mas não é assim que a banda toca a longo prazo. Isso não é sustentável. Mas vamos lá. Já escreveu as pendências no papel? Já escreveu o que realmente importa no outro papel? Vamos falar do inglês. Porque você não vai retomar a sua rotina de estudo como ela estava, se ela um dia já existiu, né? Você ficou afastado dos estudos, a vida pode ter mudado nesse tempo, eu não sei qual que foi o seu intervalo, a sua pausa, mas tá tudo bem e eu te incentivo a se sentir como um iniciante e não se cobrar por achar que você sempre tem que estar, nossa, na melhor performance, fazendo as melhores coisas o tempo inteiro. Não! Vem cá, vamos levar isso aqui numa boa? E tá tudo bem a gente se sentir desconfortável no começo, porque vai ser desconfortável no começo. E eu tenho pra mim, gente, que muitas vezes quando tá desconfortável, mas você sabe o que fazer, você tá no caminho certo. E pra você passar por esse processo de adaptação, a gente precisa definir o quê?
Exatamente, uma execução mínima. Ou seja, qual que é essa forma, qual que é esse modelo, como que você vai se dedicar diariamente no inglês para você sentir resultado e não ignorar o que realmente importa? Estão entendendo o porquê que a execução mínima se faz necessária? E eu gosto desse termo porque ele deixa muito claro que a execução mínima, ou seja, até nos estudos de inglês, nós não tentaremos abraçar o mundo inteiro todo de uma vez. Porque tem esse mal entendido. Muitas pessoas acham que para você aprender inglês e para você ter resultado nos seus estudos, todos os dias você tem que trabalhar as 4 habilidades. Ah, eu tenho que trabalhar a escuta, eu tenho que trabalhar a fala, eu tenho que trabalhar a leitura, eu tenho que trabalhar a escrita, tá. Eu tenho que aprender não sei quantas palavras. Gente, espera aí, eu já te antecipo. Se você não tem muitas horas no seu dia para estudar, não coloca isso na sua cabeça, porque isso não vai dar certo. Sabe qual que vai ser o resultado disso? Frustração. Então sejamos realistas. Então, qual que é a solução? Primeiro, você precisa ter um plano, um método de estudos que você esteja seguindo e que seja equilibrado, porque sem direcionamento e sem você ter uma perspectiva do assunto que você vai trabalhar aquele dia, fica mais difícil. Então você pode separar qual que é o tempo mínimo que você tem hoje para o inglês. É 30 minutos? É 1 hora? Você tem condição de separar esse tempo para sentar para estudar? Então, se você não quer trocar os pés pelas mãos, inclusive recomendo para que você venha conhecer o Fluency Factor, que é o meu curso. É só clicar no primeiro link que está aqui na descrição para ver todos os detalhes. And I can't wait to meet you on the other side. Mas, além do tempo de estudo, algo que seja constante na sua rotina, você precisa ter o plano B. E o que é o plano B? O plano B é a execução mínima. Porque é o plano B que você vai seguir quando você não tiver condição, não tiver tempo, disposição de estudar, de parar para estudar. Veja, a nossa prioridade é o estudo. Porém, nós precisamos de uma execução mínima, porque vai ser essa lindeza, a execução mínima, que te trará constância nos estudos. Lembra que eu falei que os dias não são iguais? Portanto, os nossos estudos também não são iguais. Mas a gente não pode se martirizar nos dias que a gente não conseguir estudar. Mesmo nos dias mais difíceis, mesmo nos dias mais desafiadores, você pode acionar o plano B. Mas aqui, tá tudo bem se você também não acionar a execução mínima. Se por qualquer motivo você não estudar, ou nem praticar, nem pensar no inglês naquele dia, eu tenho certeza que não vai ser por falta de vontade. Porque às vezes as demandas da vida acabam engolindo a gente. Mas não é todo dia não, gente. A gente também ganha essa batalha. Mas tem dia que é mais difícil mesmo. Mas a execução mínima, o nosso plano B, é o seu 1% diário, que, assim como você sabe se você já leu o Atomic Habits, não é uma questão de soma, que hoje você aprende, amanhã você aprende outra coisa e assim vai. Não, é uma multiplicação que, no final das contas, está se potencializando. E através dessa constância, ajustando com a execução mínima nos dias que você não consegue estudar, que você vai alcançar a fluência no inglês. Agora, quais são essas atividades? Quais são as coisas que você pode fazer dentro da execução mínima para não deixar a peteca cair? Eu vou compartilhar algumas coisas com vocês que eu fiz, faço, compartilho com os meus alunos e recomendo que você faça a partir de hoje. Nós tendemos a achar que essa execução mínima é o quê? Assistir uma série, escutar uma música, mas não é muito bem por aí não. Você sabe, e eu também, que provavelmente a sua dificuldade maior no inglês é com a fala, certo? Então, dentro do nosso plano B, nós iremos associar todas as outras habilidades no inglês com a fala. Então, nós iremos associar a leitura com a fala, a escrita com a fala, a escuta com a fala. Então, mesmo dentro dessa execução mínima, ela vai ser ativa e não passiva. Ou seja, não adianta só consumir inglês. A gente já faz isso ao longo do dia de maneiras múltiplas. Está na hora de você colocar para fora aquilo que tanto chega para você. Então, nós teremos 7 atividades diferentes. A primeira delas é a leitura em voz alta. E o tipo da leitura, claro que vai depender do seu nível. E não é nada que você esteja estudando massivamente, que você precisa de muita concentração, que você precise chegar a uma conclusão através da leitura. Não, pode ser uma leitura simplesmente por prazer, simplesmente pela prática, pode ser algo leve antes mesmo de você ir dormir. E a ideia não é que você fique preso num volume de páginas, tá? Vou seguir aqui na minha execução mínima, eu preciso ler 20 páginas. Não faça isso. Terão dias que você não vai dar conta das 20 páginas, e a ideia não é você ficar frustrado por você não ter feito algo que você falou que você tinha que fazer. A ideia é ler. Eu vou ler. Vou ler em voz alta até eu sentir sono, vou ler em voz alta até dar o horário de ter que fazer o almoço, vou ler em voz alta
Entendeu? Essa que é a ideia. Não é para ficar um fardo, é para ser leve. E caso você precise de uma indicação, eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês, de onde vocês encontram essas leituras por nível no inglês. Então, recomendo para que vocês comecem pelas mais básicas, pelo nível A1, e na medida que tiver muito fácil, você vai evoluindo do A1 para o A2, do B1 para o B2 e do C1 para o C2. Essas são as formas que nós temos, né, de nivelar a proficiência no inglês de acordo com o CEFR. Nossa segunda atividade da nossa execução mínima é através de uma música. É música, só que em voz alta. O que você vai fazer? Vai escolher qualquer música? Não. Nós iremos, de preferência, escolher uma música mais devagar para você se atentar ao que está sendo dito. Então, você vai trabalhar a sua escuta, ao mesmo tempo que você vai trabalhar a leitura e a fala. Então, você pode escutar a música pelo menos umas 3 vezes, sem nenhum acompanhamento. Depois, você já pode trazer a letra da música para ler junto, já lendo em voz alta. E depois, você já pode tentar ir cantando junto com a música sem ler a letra. Caso você tenha qualquer dúvida, assim como na parte da leitura, faça suas marcações e anotações, beleza? Agora, caso você queira referência de músicas bacanas para você praticar, músicas mais lentas, bem selecionadas e tudo mais, claro que a Teacher aqui já deixou tudo pronto para vocês. Também vou deixar uma playlist aqui embaixo, beleza? Terceira atividade, vamos praticar a fala através da descrição de imagens. E para que isso? Para a gente ativar o nosso vocabulário ativo. Ativar o vocabulário ativo? É, para ativar o vocabulário para que ele se torne ativo. Para isso, nós vamos usar a ferramenta Pinterest, que é uma ferramenta de busca, ao mesmo tempo que é uma rede social, é uma combinação dos dois mundos, o famoso The Best of Both Worlds. Se você não conhece, recomendo super que você dê uma olhada por lá, mas basicamente a ideia é que é um lugar onde você encontra referências visuais, sendo através de imagens ou vídeos sobre assuntos variados. Pode ser sobre fashion, pode ser sobre moda, decoração interior, pode ser sobre culinária, até mesmo inglês. Eu uso todos os dias. Mas qual que é a ideia nesse caso? Nós iremos descrever imagens específicas para que a gente se force a falar coisas que, de acordo com a nossa realidade, a gente não falaria, porque a gente não tem contato com essas outras imagens, esses outros universos. Como, por exemplo, você conseguiria descrever essa imagem aqui? E essa aqui? E essa aqui? Então vejam que são contextos muito diferentes, alguns mais próximos da sua realidade, outros nem tanto, mas a questão é, você vai ter um direcionamento para trazer essas palavras de dentro de você, para deixar sua memória fresquinha, sabe? E mais uma vez, aqui a ideia não é sair focando em, eu tenho que escrever 10 imagens diferentes antes de eu ir dormir. Não, às vezes é muito melhor você ficar olhando para uma imagem e tentando extrair dela todo o vocabulário que você consegue do que sair vendo um monte de coisa diferente. E sim, mais uma vez eu já deixei esse material separado para vocês, uma pasta no Pinterest que tem várias imagens diferentes para vocês poderem fazer essa atividade. Mais uma vez, lembrando, se você tiver qualquer dúvida, deixe ela anotada no seu caderno, em um post-it, em algum canto que você saiba que você pode encontrar aquele material depois. Quarta atividade. Agora nós não iremos associar nem com a escuta e nem com a visão. Quer dizer, vamos trabalhar a visão também, mas vamos falar e depois escrever. Nós iremos descrever a nossa rotina em voz alta. Então, nós vamos nos esforçar a lembrar do nosso dia, o que a gente fez, o que a gente não fez, com quem que a gente falou, quais foram os assuntos que vocês conversaram, o que aconteceu no trabalho, o que foi bom, o que foi ruim, quais foram os cheiros que você sentiu ao longo do dia, quais foram as comidas que você comeu, as músicas que você escutou. Mas a ideia, mais uma vez, é tentar fazer isso em voz alta, obviamente em inglês, né, gente? Em inglês, em voz alta, em inglês, e depois escrevendo. Ah, Camille, mas eu ainda não sei falar sobre o passado no inglês. Não importa, fala do jeito que você consegue, com o vocabulário que você tem. As frases não precisam ser perfeitas, não tem nenhum julgamento aqui. É justamente para você ter alguma prática do seu inglês. Então, primeiro você tenta lembrar, vai falando e depois traz para o caderno. E o que é legal que nesse caso você pode até usar um próximo dia que, né, você tenha que usar a execução mínima para corrigir aquele texto que você fizer. E para facilitar, você pode até organizar por períodos do dia. Então, foca bastante na manhã, tenta descrever bastante a sua manhã, depois vai para o período da tarde, bastante, foca ali, e depois o período da noite. Sem pressa, sem correria. Você não tem uma meta para ser batida aqui, você está praticando inglês. Essa é a meta. Esse é o objetivo. Quinta atividade, essa também é de descrição, ou seja, nós vamos falar de pessoas, ou seja, nós vamos falar, descrever, mas dessa vez, pessoas.
Ao invés de lugares, ou imagens, ou rotinas. Nós falaremos de pessoas. Nós vamos falar das pessoas que a gente mais gosta em detalhes. Então, minha sugestão é para você pegar o seu celular e no seu álbum de fotos, desce aí, se você tem um celular parecido com o meu, que ele consegue identificar o rosto das pessoas. Não tem essa parte de people e pets, né? Pessoas e animais. Gente, até minha gata tá aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir a foto e descrever a foto. Você pode descrever o seu gatinho, ou você pode descrever, de repente, como você era pequena. Descrever a personalidade de alguém que você trabalha junto. Descrever os hábitos alimentares do seu bebê. Enfim, vocês entenderam. Nossas referências serão as pessoas que a gente conhece e a gente vai trabalhar um vocabulário muito específico aqui também. E sim, dúvidas surgirão. Mas igual eu falei, você tem que ter um cantinho para anotar essas coisas para que quando o momento chegar, você respondê-las. Atividade número 6. Vai trabalhar com o que ainda não existe. Eu quero que você crie uma história. Vamos trabalhar com essa criatividade aí que ela tá muito paradinha. Então é hora de inventar, de criar, de falar em voz alta. Pega algo que você tá vendo ao seu redor e cria uma história a partir daquilo. Ou você também pode se explicar algo que você aprendeu ao longo do dia, você pode contar um caso que aconteceu ao longo do dia, mas a ideia aqui é focar em história. Contar uma história, sendo verdadeira ou não. E claro, anote as suas dúvidas. Agora, por último, mas não menos importante, a nossa 7ª atividade é tirar a sua dúvida. Então, até mesmo quando você conseguiu seguir com seus estudos normalmente, sem nenhum problema, às vezes no dia da execução mínima, você pode tirar uma dúvida rápida. Você não precisa responder todas as dúvidas que você tem naquele momento, mas você pode escolher uma e respondê-la. Fazer uma pequena pesquisa. Você pode usar, inclusive, a inteligência artificial, que a gente tem aula aqui no canal, que eu ensino as melhores práticas para vocês. Assista essa aula, vá tirar suas dúvidas. Ou até uma busca simples no dicionário também já pode resolver muita coisa. E eu também vou deixar aqui para vocês a aula que eu indico os melhores dicionários, na minha opinião, que são 6, tá bom? E veja bem, são 7 sugestões de atividades para você manter aí a sua execução mínima. E literalmente, se a sua semana for muito caótica, você não conseguir parar para estudar nenhum dia, você vai ter 7 opções de atividades diferentes para estudar que são leves e você nem vai perceber que você está praticando e aprendendo inglês. Então, ó, mais uma vez, essas sugestões são para execução mínima. Elas são o nosso plano B quando a vida levar a gente por caminhos diferentes. Mas assim como eu disse, eu quero te lembrar que a nossa execução mínima, ela abre sim brechas para descanso, porque não é uma questão de brecha, é uma questão de necessidade. E não é nem para você estudar todos os dias. É preciso estar em contato com o idioma todos os dias, mas vai ter dia que você não vai estudar. Veja bem, menos do que a execução mínima já não é um estudo que você vai fazer. Então sim, vai fazer uma caminhada, sim, vai encontrar um amigo, sim, vai tomar um café com alguém, faz aí o que você precisa fazer, mas tem a hora do descanso e tem a hora do estudo. Essa organização e esse planejamento são fundamentais e necessários para quem quer alcançar a fluência no inglês de verdade. Porque vamos nos lembrar, ser constante não significa não fazer pausas. Ser constante significa ter as ferramentas necessárias para que você tenha frequência naquilo que você se propôs a fazer. E que essas ferramentas e estrutura não te deixem exaustos, sem conseguir seguir em frente. Guys, o objetivo desse vídeo é ser uma referência, um refresco, um alívio, uma luz no caminho quando os tempos estiverem difíceis. Mesmo quando você estiver desmotivado. Porque no final das contas é uma forma mais tranquila de você não abrir mão de algo que é muito importante para você, que é o inglês. O idioma não pode ser um bicho de 7 cabeças, ele precisa ser uma extensão de quem você já é. Então, se no momento você ainda não tem como participar do Fluency Factor, eu sugiro para que você maratone aqui o canal, principalmente a playlist Comece por Aqui. Eu tenho certeza que ela vai te auxiliar a preparar esse avião para ele decolar. E aí, você gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Deixa aqui embaixo qual que foi o trecho que você mais gostou e o porquê. Me conta se esse vídeo chegou pra você no momento certo também, que eu quero saber. Alright guys, so thank you so much for joining me today and I hope to see you on the next one.